Vamos aos encontros vocálicos. Lembro vocês que é um assunto que parece trivial, parece fácil, mas é necessária muita atenção, muita concentração, porque ele tem algumas particularidades que geralmente não foram tratadas, geralmente não foram ensinadas, porque a apresentação desses conteúdos, por razões diversas, quase sempre foi realizada de uma maneira superficial. Por isso, é um assunto que não deve ser apresentado, tratado com as crianças, né, sem antes conversar com os pedagogos, as pedagogas, as professoras, os professores da criança, porque eles saberão indicar para você o exato momento em que isso deve ser tratado, tá certo? Bem, falar em encontros vocálicos é falar em sons de vogais, não de letras, lembra? Sons de vogais. Quando nós falamos em tom crescente, lembra, em português, muito importante você lembrar disso, ter sempre em mente, em português não há sílaba sem vogal. E em português não pode haver duas, três vogais na mesma sílaba, não. Cada sílaba só pode ter uma vogal. Sempre haverá uma vogal na sílaba. Quando parece haver mais de uma, aquela que é mais forte será vogal, e as que são mais fracas serão semivogais. Observa o que aparece primeiro. Vamos começar aqui de trás para frente, porque a palavra quando ela requer uma atenção maior. Na palavra redea, eu não digo redeia, nem redenha, esse é fraco, o A sempre será vogal. Se houver A, ele sempre será vogal. Legal? A outra será semivogal, coloca logo essa ideia. E se ela for também pronunciada fortemente, aí sim ela será vogal, mas aqui não é redeia, então esse é semivogal mais vogal de tom crescente. Na palavra água, o A é vogal, o é fraco, eu não digo agua, é água, a palavra aqui é água, então semivogal, vogal de tom crescente. Observa agora um detalhe. Na palavra quando, quem é forte é esse an. E esse an ocorre por conta de N. Esse N não é consoante e não é semivogal. Legal? Esse N funciona parecido com um pio. Ele faz essa vogal nasal. Isso aqui é an. Duas letras com som, eu tenho um dígrafo vocálico, ou seja, uma vogal nasal. Então, semivogal U, mais vogal an, de tom crescente. Legal? Na palavra mais, esse I é fraco, então ele é semivogal, o A é forte, sequência vogal semivogal de tom decrescente. Atenção agora a essas duas palavras. Na palavra vem, o E é vogal. Esse M está em final de palavra, depois de E, M, N, em final de palavra, depois de A, o E, com som ão, o EN, eles são semivogais. Vogal semivogal de tom decrescente nasal. Cuidado agora com a palavra maio. Essa palavra maio, ela é tratada em dois níveis. Eu tenho mai, o A é forte, o I é fraco, vogal semivogal de tom decrescente. Legal? Então eu teria um de tom decrescente mais uma vogal, que é o O, separa aqui depois do I. Então em nível elementar se diz que eu tenho um de tom decrescente mais um hiato. Legal? No nível mais aprofundado, presta atenção um detalhe. É como se eu pronunciasse dois Is. Eu digo maior. Então eu tenho vogal, semivogal. Esse I é contado duplamente. Eu tenho semivogal mais vogal. Então, em um nível mais profundo, na palavra maio, eu tenho um dictongo decrescente e um dictongo crescente. Legal? No nível elementar, dictongo decrescente mais hiato. No nível mais profundo, dois dictongos decrescentes. Então, importante mais lá na frente a gente voltar a essa ideia. Os dictongos ocorrem quando eu tenho semivogal, vogal mais semivogal. Quais? O U é fraco, o A sempre é vogal, o I é fraco, então eu tenho semivogal, vogal, semivogal, tritongo. Olha o que aparece com a palavra enxaguam. Esse N aqui é apenas uma vogal nasal N. Legal? Não vou tratar disso aqui agora. Já esse guão, o U é fraco, o U é semivogal. O A é forte, só que aqui eu tenho ão. Repare, esse M em final de palavra, depois de A, com som ão, ele faz parte, não é? Ele passa a ser uma semivogal.
Então, semivogal, vogal, semivogal, tritongo. Legal? Na palavra sequoia, nós temos um fenômeno parecido com a palavra maia. Maia, né? Observe o que acontece. Sequoia, O forte, vogal, O fraco, semivogal. O I é fraco, semivogal. Então, sequoia, eu tenho um tritongo, observe agora. Seguido de uma vogal. A vogal fica na outra sílaba. Em um nível elementar, eu tenho um tritongo, que é esse oi, mais uma vogal. Em nível elementar, tritongo mais hiato. Em um nível mais profundo, tritongo, esse, olha, é como se eu pronunciasse dois i, sequoia, sequoia. Então, é um tritongo mais um ditongo crescente. Essa palavra sequoia e essa palavra mai, nós precisamos voltar a tratar para que isso fique mais claro. Legal? Eu tenho hiato quando eu tenho vogal mais vogal. Olha, pia, o i e o a são fortes. Então, sílabas diferentes, só pode haver uma vogal na mesma sílaba, sílabas diferentes e hiatos. A mesma coisa aparece aqui com a palavra lua, vogal e vogal. Por que eu coloquei novamente essas palavras aqui? Não é? Porque eu já disse a vocês que em um nível mais profundo, olha, em um nível elementar que era de ditongo decrescente mais hiato, não é? Em um nível mais profundo, ditongo decrescente mais ditongo crescente. Em um nível mais elementar, tritongo mais hiato. Em um nível mais profundo, tritongo mais ditongo crescente. Então, lembrando que as palavras maio, sequoia, nós trataremos em um outro momento, né? Nós aprofundaremos essa ideia novamente. Legal? Creio que vocês viram o grau de dificuldade da questão. É importante vocês compreenderem isso antes das provas que vierem a fazer. Agora, muito cuidado, não trata isso com as crianças antes de falar com as pessoas responsáveis, né, lá pelas instruções dela na escola.